Num canto esquecido do Kentucky rural, em 1909, nascia um menino que marcaria para sempre a história do cristianismo moderno. Seu nome, William Marion Branham. Filho de pais humildes, numa cabana de madeira sem janelas de vidro, sua chegada ao mundo não chamou a atenção, pelo menos não da terra. Mas dizem que, naquele exato momento, uma coluna de luz entrou pela janela da cabana e pairou sobre o recém-nascido. A parteira ficou paralisada, o pai ficou em silêncio, e a mãe apenas segurou o menino, sem saber que carregava nos braços um profeta. Desde cedo, Branham foi marcado por experiências espirituais. Aos 7 anos, enquanto carregava baldes de água do poço, uma voz do vento sussurrou entre as árvores: "Nunca beba, nem fume. Haverá uma obra para ti quando fores mais velho." Ele correu, com medo. Contou ao pai, mas ninguém acreditou. Ainda jovem, teve uma visão de 7 anjos voando em formação, algo que só entenderia décadas mais tarde. Cresceu pobre, muitas vezes passando fome. Trabalhava duro, vendia carvão, lavava carros, fazia qualquer serviço para ajudar sua família. Mas aquela voz nunca o abandonava. Na adolescência, tentou ignorar o chamado, mas toda vez que entrava em um bar ou tentava se desviar, sentia uma angústia sobrenatural. Chegou a ficar gravemente doente, quase morrer. E foi ali, num leito de hospital, que ele fez sua entrega a Cristo. "Senhor", disse ele, "se tu me deixares viver, eu pregarei o teu evangelho até meu último suspiro." A partir dali, tudo mudou. Começou a pregar nas ruas, com uma Bíblia surrada e lágrimas nos olhos. Não era eloquente, não era estudado, mas falava com fogo, e quando orava, algo acontecia. Pessoas choravam, outros se arrepiavam, e alguns eram curados. Em 1933, algo ainda mais sobrenatural aconteceu. Enquanto batizava novos convertidos no rio Ohio, diante de centenas de testemunhas, uma luz desceu dos céus e pairou sobre ele. Uma voz audível ecoou: "Assim como João Batista foi enviado para preparar a primeira vinda de Cristo, tua mensagem preparará a segunda." Muitos caíram de joelhos naquele momento, outros correram apavorados. A notícia correu os jornais locais. Ele mesmo ficou sem palavras por dias. Como um simples pregador pobre poderia carregar tamanha responsabilidade? Mas o céu já havia decidido. William Branham não era apenas um pregador rural. Ele era um vaso separado para uma obra que romperia os limites da lógica, da religião e do tempo. E assim, começava a jornada de um homem que veria o invisível, que ouviria o inaudível, que seria a voz profética em meio à incredulidade de uma geração fria. O ano era 1946. O mundo ainda chorava as feridas da Segunda Guerra Mundial. Na América, o medo, a incerteza e o desespero pairavam como uma névoa. Mas nos céus, Deus estava movendo algo. Em jejum e oração, no momento de profundo quebrantamento, Branham clamava por respostas. Os dons já se manifestavam, mas ele não compreendia tudo o que acontecia ao seu redor. "Senhor, por que vejo essas visões? Por que ouço coisas que outros não ouvem? Estou ficando louco?" Então veio a noite que mudaria tudo. Branham estava sozinho, em casa, deitado na cama, quando de repente uma luz entrou no quarto. Ele pensou que alguém tivesse acendido o teto, mas não era uma luz comum. Era viva, ardente, e ao lado dela, um ser celestial entrou, um anjo do Senhor. Ele descreve o anjo como tendo aparência de homem, mas com uma presença que quebrava qualquer orgulho. O anjo falou com doçura, mas com autoridade. "Não temas, eu sou o enviado da presença de Deus. Tu foste escolhido para levar uma mensagem de cura ao mundo. Assim como Moisés recebeu 2 sinais, tu também receberás 2 sinais que provarão tua comissão." A primeira parte da comissão era clara. Poderás discernir doenças apenas segurando a mão da pessoa. Elas aparecerão visivelmente em tua própria mão e tu saberás o mal que as aflige. A segunda:
te será revelado os segredos dos corações. Tu conhecerás nomes, lugares, pensamentos ocultos, não para a glória tua, mas para que o povo saiba que Deus ainda está entre os homens. Branham, tremendo, caiu em pranto. Por um momento, tudo o que vivera, as vozes, as visões, a luz sobre o rio, fez sentido. A partir daquele dia, algo mudou em sua vida pública. Quando ele orava pelas pessoas, doenças invisíveis se tornavam visíveis em sua mão. Em uma época em que não existia Facebook ou Instagram, ele chamava pessoas da multidão, revelava seus nomes, endereços, traumas de infância, e a multidão se dobrava. Muitos caíam em pranto antes mesmo de serem tocados. Em uma campanha, uma mulher subiu ao púlpito. Branham olhou para ela e disse: "Você veio por sua filha. Ela está em casa com leucemia. O médico lhe deu 3 dias de vida. Mas o Senhor diz: ela viverá e não morrerá. Vá em paz." Dias depois, o milagre foi confirmado. Em outra ocasião, ele parou no meio de uma fila de oração, olhou para um homem e disse: "Você é ateu." Mas ontem à noite ajoelhou-se no quarto de hotel e disse: "Se esse homem for real, deixa ele me revelar quem eu sou. Teu nome é Charles, e tu és de Chicago. Hoje Deus salva a tua alma." O homem caiu de joelhos e gritou: "Eu creio, eu creio." Dizem que em certas noites uma neblina pairava sobre o púlpito e que às vezes era possível ouvir línguas angelicais sendo sussurradas no ar. Ninguém ousava brincar com aquilo. Branham não fazia apelos emotivos, não manipulava, ele apenas esperava, e quando o anjo se movia, ele falava. Sua fama se espalhou, igrejas ficaram pequenas, ginásios lotavam, jornais começaram a publicar manchetes sobre milagres, até cientistas começaram a frequentar seus cultos para tentar entender o que estava acontecendo. Mas para Branham, nada disso importava. Ele dizia: "Eu não sou nada. Eu sou apenas uma voz. A luz é dele, a unção é dele. Eu apenas obedeço." Era o início de um ministério que quebraria as barreiras do natural e apontaria para o sobrenatural. William Branham não buscava multidões. Ele buscava obedecer àquela voz, a mesma que o visitou em 1946 e mudou tudo. A notícia se espalhava como fogo em campo seco. Um homem está orando e os doentes estão sendo curados. Não era mais um pregador carismático, não era apenas